Eu sou Lobo Alfa e estamos aqui para mais um vídeo. E agora, bora pro vídeo. Galera, sabe por que hoje eu não usei minha intro? Porque assim que eu desinstalei ela, eu perguntei pro meu amigo se ele ainda tinha minha intro e não tinha minha intro. Quer dizer, minha vinheta. Eu acho que é vinheta ou intro, não sei mais. Um monte de pessoas chamam de não sei o que. Hoje estamos jogando aqui Shindo Life pela segunda vez aqui no canal. Eu upei desde a última vez que eu gravei, né? Então, bora. Galera, esse vídeo vai ser o melhor vídeo do canal, porque eu quero que seja, então vai ser o mais editado, o mais que eu vou falar. Eu acho que quanto mais a pessoa fala, melhor fica o vídeo, né? E se você quer criar o seu próprio canal, acho melhor você baixar Filmora Go no seu celular, ou se você quer no PC, é melhor você baixar uma coisa de gravar no seu PC e uma coisa de editar, né? Eu, como gravo no celular, eu uso o Filmora Go para editar e o X-Recorder para gravar. Não sei qual vocês preferem, né? Vocês podem preferir o Mobizen, KineMaster, não sei. Tá, bora. Primeiramente vou começar pegando task. Olha aqui esse troço que eu consegui pegar, galera. Esse troço aqui da Subability. Isso é tipo uma coisa de chakra de mim. E eu consigo fundir com a minha Genkai, ó. Pera aí, eu vou fazer uma coisa aqui. Vocês estão vendo esses troços aqui do lado, ó, Taijutsu, HP que tá aqui do lado? Eu vou aumentar quando eu fundir com a minha Genkai, ó. Vou aumentar. Pera aí. Aumentou. É claro que a minha Genkai é mais forte, mas mesmo assim fundida é muito bom. Tá, agora eu vou desativar a Genkai porque gastou muita energia rápido. Esse modo aí te deixa mais rápido. Ó, aqui a task vindo pra mim, ó, direto pra mim. Eu não sei o que ele tá dizendo, é porque eu não sei falar inglês. Group, eu sei que é grupo, né? Defete, derrotar. Tá, não sei de nada. Tá, agora vou sair voando pra o local da task. Tá. Só me joguei na árvore aqui. Tá. Cada task ali. Quer dizer, da missão. Cada minha missão é ali. Clique no chão. Sem querer. Não vou desativar esse traço porque tá gastando meu MD. Eu preciso de MD pra usar a Genkai quando for lutar com os carinhos. Eu derroto isso mais fácil, né? Ei, preciso derrotar 3, facinho. Minha Genkai. Quer dizer... Blue Jean. Por que mudaram o nome pra Blue Jean? Blue Jean é meio estranho. Se eu morrer, vou ficar bravo. Os carrinhos estão lá embaixo, não é carinha não. Tá, agora ativar a Blue Jean. Nem todas as Blue Jean que dá pra fazer isso. Eu tenho duas que dá pra fazer isso, mas a minha outra ainda não dá, que precisa ter level 600 pra poder. Os dois já morreram. Vai, clone. Mata o cara. Derrota o cara, na verdade. Ih, o meu clone tá apanhando ali. Melhor eu ir pra cima eu mesmo. Sabe? Eu acho melhor eu ir pra cima eu mesmo, na verdade. Toma, choque!
Eita. Toma a bolha. Derrotei. Missão completa. Tá, agora o jeito mais rápido de voltar pra lá é fazendo isso. Sumindo. Tim! Já estamos voltando. Eu só reiniciei aqui. Tá. Bom, galera, o meu... Eu não me lembro qual que foi que eu deixei na descrição por último. Ou se foi o Meliodas ou se foi o Saitama. Eu vou ver depois e vou deixar um dos canal. Quer saber? Eu vou ver agora qual que eu deixei na descrição. Vou ver agora. Já volto, galera. Tá, galera, eu vi lá e quem foi o último que eu deixei na descrição foi o Meliodas. Então hoje eu vou deixar o Saitama na descrição. Eu sei do jogo também, né, que eu precisava. Agora, entrar aqui no jogo novo. Eita, travou aqui, galera. Eu não consigo entrar. Eu tô tentando entrar aqui, não consigo. Deixa eu botar minha cara aqui. Eita. Aí foi. Foi errado. Tá, né? Tem que subir. Ai, como é que eu vou? Pera aí, galera. Quando eu conseguir entrar no jogo, eu vou voltar. Pera aí, preciso. Será que agora funciona? Não. Mas primeiro eu vou garantir que funciona e vou pausar aqui o vídeo. Até mais. Ah, não tá indo. Agora vai. Tá, tô me entrando aqui, galera. Eu ia dizer alguma coisa, só que eu esqueci o que eu ia dizer. Eu não me lembro. Eu acho que eu já disse que esse vídeo vai ser o melhor editado. Vocês estão vendo um suído porque eu mexi aqui no meu microfone. Eu tô entrando. Pera aí, galera. Vou fazer uma coisa e eu já volto, tá? Se vocês querem mais vídeos assistindo a live, vamos fazer uma meta de likes. Como o meu canal é pequeno, vou fazer uns 3 likes e eu vou acabar assistindo a live de novo, tá, galera? E se inscreva no canal e deixe seu like. E tem alguma coisa. Vou fazer uma coisa, já volto, galera. Peraí, não foi? Aí, vai. Já voltei aqui, né? Eita, o jogo travou. Dentro. Eu tenho o nariz, né? Coçando, na verdade. Não tô limpando. Só tô dando uma coçadinha aqui. Deixa eu botar minha cara aqui. Deixa, travou. Deixa eu ver. Ô, cara, sai daí. Eu tô dizendo a minha cara, não, tá de novo. Não, ninguém. Tô falando da minha cara que tá na coisa. Eu vou tirar minha cara daqui. Não tem que tirar minha cara. Agora, aí foi. Deixa minha cara daqui. Não, aqui não, não aqui. Ih! Desculpa aí, galera, mas eu vou ter que ser. Eu vou ter que encerrar esse vídeo porque o jogo tá muito travado. Então, até o próximo vídeo nesse canal, entendeu? Eu juro que você falar certo. E tchau! Agora eu vou finalizar o vídeo. Expliquei que eu não trouxe intro. Eu não trouxe intro. Acho que eu expliquei. Tchau! Eita, não parou de gravar, né? Eu cliquei.